Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Helenice, eu tô aqui para compartilhar mais um pouquinho das minhas experiências. Nesse primeiro momento eu quero agradecer a cada um de vocês por ter se inscrito no canal, ter dado joinha, ter comentado, ter compartilhado, ter dividido a sua história comigo, porque eu vi que eu também não tô sozinha. Tem muita gente que tá nesse caminho de autodesenvolvimento, autoconhecimento, autocura, auto-perdão. Então assim, eu tô muito grata, muito feliz. Se eu fizer diferença para uma pessoa apenas, eu já fico muito feliz, porque a gente está aqui para isso, para somar, para contribuir com as pessoas, com o mundo, por um mundo melhor, por pessoas melhores, por pessoas mais mentalmente saudáveis, pessoas mais conscientes de quem são, do seu papel no mundo e de como a gente pode fazer diferença de uma forma muito positiva na vida das pessoas, né? Então, se a gente tiver essa consciência de quem a gente é, do que a gente pode fazer para melhorar o dia, a vida de uma pessoa, gente, é maravilhoso, né? A gente vai construir uma sociedade, um mundo melhor para todos nós. E é isso que eu quero deixar aqui de agradecimento, tá? Eu vou continuar a leitura do livro Conversando com Deus, que eu não tinha feito antes porque eu estava muito resfriada, eu perdi a minha voz totalmente, eu fiquei muda. Então, assim, foi uma demora que eu tive aí para poder gravar essa segunda parte, porque somente agora que eu estou bem. Então, assim, eu queria deixar isso aqui também comentado com vocês, porque fica parecendo que eu deixei para lá e não é o caso. Foi porque realmente eu fiquei sem voz. Eu vou dar continuidade aqui na leitura. Não vou ler o livro, a parte toda, a parte 1, eu vou ler uma parte apenas, para que a gente reflita sobre essa parte. Eu acabei de reler ela agora, e assim, é muito interessante. Ouça com o seu coração, ouça com o seu coração aberto, porque são palavras que nos fazem refletir bastante. Então, às vezes, a gente está tão condicionado ao que o mundo nos conta. Vamos ouvir uma outra parte, vamos pensar, vamos raciocinar, né? De repente isso pode fazer uma diferença positiva para a nossa vida, como fez para a minha. Então, assim, eu quero deixar isso aqui para vocês também. Vamos lá? Só um instantinho. Então, dando continuidade aqui, aquela parte sobre a prece. Quando o Senhor diz que uma prece é uma afirmação do que é verdade, está dizendo que Deus não faz coisa alguma, que tudo o que acontece depois de uma prece é o resultado da ação da prece? Se você pensa que Deus é um ser onipotente que ouve todas as preces, diz sim para algumas, não para outras, e talvez, mas não agora, para o restante, está enganado. Seguindo que regras ele decidiria? Se você pensa que Deus é o criador e direcionador de todas as coisas da sua vida, está enganado. Deus é o observador, não o criador. E ele está pronto para ajudá-lo a viver, mas não do modo que você poderia esperar. Não é função de Deus criar ou não criar as situações ou funções de sua vida. Deus criou você à sua imagem e semelhança. Você criou o resto, através do poder que ele lhe deu. Deus criou o processo da vida e a própria vida como você os conhece. Contudo, deu-lhe o livre-arbítrio para fazer dela o que quiser. Neste sentido, seu desejo para si mesmo é o desejo de Deus para você. Você vive de um determinado modo e eu não tenho preferência no que diz respeito a isso. Essa é a grande ilusão de vocês, que Deus se importa com o que fazem. Eu não me importo com o que fazem, e é duro ouvir isso. Mas vocês se importam com o que seus filhos fazem quando eles saem para brincar? Importam-se com o fato de brincarem de pique-cola, esconde-esconde ou faz de conta? Não, porque sabem que estão totalmente seguros. Você os colocaram em um ambiente que consideram bom e bastante adequado. É claro que sempre esperarão que eles não se machuquem, mas se isso acontecer, estarão lá para ajudá-los, curá-los e fazer com que voltem a se sentir felizes e seguros para brincarem outro dia. Mas também não se importarão com que eles decidirem brincar no dia seguinte.
É claro que dirão aos seus filhos quais brincadeiras são perigosas, mas não podem impedir que eles façam coisas perigosas, não para sempre, não em todos os momentos até a morte. Os pais sensatos sabem disso. Contudo, os pais nunca param de importar-se com o resultado. É essa a dicotomia. Não se importar muito com o processo, mas se importar muito com o resultado, que chega perto à definição da dicotomia de Deus. A gente às vezes está tão focado nos nossos objetivos que a gente não vivencia o processo, né? Aquele amor fati, que é o amor ao processo, à vivência, à experiência, ao caminho. A gente amaldiçoa o nosso processo, o nosso aprendizado, o nosso caminho, os nossos percalços, os nossos desafios, quando na verdade eles servem de aprendizado. Talvez se nós tivéssemos um outro olhar sobre o caminho, tivéssemos mais amor ao processo, a gente vivesse de uma forma mais leve. O problema é que a gente está muito focado no resultado. Contudo, em certo sentido, Deus não se importa nem mesmo com o resultado, nem com o resultado final, porque este é certo. Eis aí a segunda grande ilusão do homem, que o resultado da vida é incerto. É essa dúvida a respeito do resultado final que criou o seu maior inimigo, o medo. Porque se você duvida do resultado, duvida de Deus, não crê nele. E se não crê em Deus, viverá para sempre com medo e culpa. Se duvida das intenções de Deus, da capacidade dele de produzir esse resultado final, então como poderá relaxar? Como poderá um dia viver finalmente, encontrar a paz? No entanto, Deus tem o pleno poder de combinar as intenções com os resultados. Vocês não conseguem e nem conseguirão acreditar nisso, embora afirmem que Deus é todo-poderoso. E então, criam em sua imaginação um poder análogo ao de Deus, para encontrar um modo na vontade divina ser contrariada. Até mesmo imaginaram um Deus em guerra com esse ser, achando que eu resolvo os problemas como vocês. Finalmente, de fato, imaginaram que Deus poderia perder essa guerra. Isso vai tudo contra o que vocês dizem saber sobre Deus, mas não importa. Vocês vivem com as suas ilusões e por isso sentem medo, porque decidiram duvidar de Deus. Mas, e se tomassem uma nova decisão? Qual seria o resultado? Eu lhes digo, viveriam como Buda, como Jesus, como todos os santos que já veneraram. Entretanto, como ocorreu com a maioria desses santos, as pessoas não os compreenderiam. E, quando vocês tentassem explicar a sua sensação de paz, a alegria de viver, o seu êxtase interior, elas os escutariam falar, mas não ouviriam suas palavras. Tentariam repeti-las, mas as distorceriam. As pessoas se perguntariam como vocês poderiam ter o que elas não tinham, e então sentiriam inveja. Logo, a inveja se transformaria em raiva, e em sua raiva, elas tentariam convencê-los de que eram vocês que não compreenderiam Deus. E se não conseguissem estragar a sua alegria, tentariam prejudicá-los, tamanha raiva que sentiam. E quando vocês lhes dissessem que isso não importava, que nem mesmo a morte poderia tirar a sua alegria ou mudar a sua verdade, certamente os matariam. E então, quando vissem a paz que aceitavam a morte, seriam considerados santos e amados de novo. Porque é típico da natureza humana amar, depois destruir, e então amar novamente o que valorizam mais. Gente, alguma coincidência aqui com a nossa história? Né? Mas por quê? Por que nós fazemos isso? Todas as ações humanas são motivadas em seu nível mais profundo por uma entre duas emoções humanas, medo ou amor. Na verdade, há apenas duas emoções, apenas duas palavras na linguagem da alma. Esses são os extremos opostos da grande polaridade que eu criei quando produzi o universo e o seu mundo como conhecem hoje. Há dois pontos, o alfa e o ômega, que se tornam possível a existência do sistema que vocês chamam de relatividade.
Sem os dois pontos, essas duas ideias sobre as coisas, nenhuma outra ideia poderia existir. Todos os pensamentos e atos humanos se baseiam no amor ou no medo. Não há outra motivação humana. E todas as outras ideias se originam dessas duas. São simplesmente versões diferentes e variações do mesmo tema. Pense bastante sobre isso e perceberá que é verdadeiro. É o que eu chamei de pensamento responsável. Um pensamento de amor ou medo. É o primeiro pensamento por trás do pensamento, sua força motora. É a energia natural que põe em movimento a máquina da experiência humana. E eis aqui como o comportamento produz experiência após experiência. É por isso que os seres humanos amam, depois destroem e então amam novamente. Sempre existe a passagem de uma emoção para outra. O amor abona o medo, que abona o amor, que abona o medo. E o motivo é a primeira mentira, aquela que vocês têm como verdadeira em relação a Deus, a de que não se pode confiar nele, nem depender do seu amor e que a aceitação dele a seu respeito é condicional, que, portanto, o resultado final é incerto. Porque se vocês não puderem confiar em que o amor de Deus sempre existirá, no amor de quem confiarão? Se Deus os abandonar quando não agirem adequadamente, os simples mortais não farão o mesmo? E então, sucede que quando vocês juram o seu amor mais sublime, enfrentam o seu pior medo. Porque a primeira coisa com que se preocupam depois de dizerem eu te amo, é se ouvirão o mesmo como resposta. E se ouvirem, começarão imediatamente a preocupar-se com a possibilidade de perderem o amor que acabaram de encontrar. E por isso, toda a ação se torna uma reação, uma defesa contra a perda, até mesmo quando vocês tentam defender-se contra a perda de Deus. Contudo, se soubessem quem são, os seres mais maravilhosos e notáveis que Deus já criou, nunca sentiriam medo. Quem os poderia rejeitar? Nem mesmo Deus encontraria falhas em seres assim. Mas vocês não sabem quem são e se consideram ser muito menos. E de onde tiraram a ideia de que são muito menos do que maravilhosos? Das únicas pessoas cujas palavras aceitariam para tudo, sua mãe e seu pai. Essas são as pessoas que vocês amam mais. Por que mentiriam? Porém, elas não lhes disseram que são demais isso e não o suficiente aquilo? Não lhes lembraram que devem ser vistos e não ouvidos? Não os repreenderam em alguns de seus momentos de maior exuberância e não os incentivaram a deixar de lado algumas de suas ideias mais fantásticas? Essas são as mensagens que vocês receberam, e embora elas não estejam de acordo com as normas e, portanto, não sejam de Deus, poderiam ter sido, porque certamente vieram dos deuses do seu universo. Foram seus pais que lhe ensinaram que o amor é condicional. Vocês tiveram consciência de suas condições muitas vezes. E é essa experiência que levam para os seus próprios relacionamentos amorosos. Essa é a experiência que levam para mim. A partir dessa experiência, tiram suas conclusões sobre mim. Dentro dessa estrutura, contam a sua verdade. Dizem, Deus é amoroso, mas se vocês não cumprirem os seus mandamentos, eles o punirá com o desterro e a condenação eterna. Vocês já não experimentaram o desterro que lhes foi imposto por seus próprios pais? Não conhecem a dor da sua condenação? Como então poderiam imaginar que fosse diferente comigo? Vocês se esqueceram de como é ser amado incondicionalmente. Não se lembram da experiência do amor divino e, por isso, tentam imaginar como deve ser o amor de Deus baseado no que sabem sobre o amor do mundo. Vocês projetaram o papel de pai em Deus e, por esse motivo, imaginam um Deus que julga, recompensa ou pune, baseado em como ele se sente em relação ao que fizeram. Mas essa é uma visão simplista de Deus, baseada em sua mitologia. Não tem nada a ver com quem eu sou. Tendo assim criado todo um sistema de pensamento sobre Deus, baseado na experiência humana, em vez de nas verdades espirituais, vocês imaginam toda uma realidade a respeito do amor. É uma realidade baseada no medo, na ideia de um Deus temível e vingativo. Seu pensamento responsável está errado,
mas negá-lo seria rejeitar toda a sua teologia. E apesar do fato de que a nova teologia que iria substituí-la seria realmente a sua salvação, vocês não podem aceitá-la, porque a ideia de um Deus que não deve ser temido, não julga e não tem motivos para punir é maravilhosa demais para ser aceita dentro de sua crença maior em quem e o que Deus é. Essa realidade do amor que evidencia o medo domina a sua experiência do amor. De fato, permite criá-la, porque vocês não só se veem recebendo um amor que é condicional, como também dando-o do mesmo modo. E mesmo quando recuam e impõem as suas condições, uma parte de vocês sabe que não é isso que o amor realmente é, e ainda assim parecem incapazes de mudar o modo como o dispensam. Vocês aprenderam do modo mais difícil e dizem a si mesmo que serão condenados ao sofrimento se forem vulneráveis de novo. Mas a verdade é que o serão se não forem vulneráveis. Devido aos seus próprios pensamentos errôneos a respeito do amor, vocês se condenam a nunca experimentá-lo puramente. Por isso, também se condenam a não me conhecer como realmente sou, enquanto não amarem puramente, porque vocês não conseguirão negar-me para sempre, e chegará o momento da nossa reconciliação. Todos os atos realizados pelos seres humanos se baseiam no amor ou no medo, não simplesmente os que dizem respeito aos relacionamentos. As decisões que afetam os negócios, a indústria, a política, a religião, a educação dos jovens, os compromissos sociais de suas nações, os objetivos econômicos de sua sociedade, as escolhas que envolvem guerra, paz, ataque, defesa, agressão, submissão, as determinações de cobiçar algo ou dar aos outros, guardar ou partilhar, unir ou dividir. Todas as escolhas feitas por livre vontade que já fizeram surgem de um dos dois únicos pensamentos possíveis que existem, de amor ou medo. O medo é a energia que restringe, paralisa, retrai, leva-os a fugir, a esconder-se e fere. O amor é a energia que expande, move, revela, leva-os a ficar e partilhar e cura. O medo cobre seus corpos de roupa. O amor lhes permite ficar nu. O medo os faz segurarem tudo o que têm. O amor dá tudo aos outros. O medo sufoca. O amor mostra afeição. O medo oprime. O amor liberta. O medo irrita. O amor acalma. O medo critica. O amor regenera. Todos os pensamentos e atos e todas as palavras humanas se baseiam em uma dessas emoções. Vocês não têm escolha em relação a isso, porque nada mais a escolher, mas têm livre-arbítrio para decidir qual dessas escolher. Interessante, né? Qual é a emoção dominante que está no seu coração, na sua mente hoje? É o amor ou o medo? A gente precisa estar consciente dos nossos sentimentos, das nossas emoções, porque assim a gente pode identificar e começar a transmutar esse sentimento. Se você está vibrando no amor, no desespero, na energia da retração e não na energia da expansão. A energia de compartilhar coisas boas, de fazer a diferença, de somar. É isso que te conecta com Deus. É essa energia pulsante, a energia que faz tudo vibrar. É o todo que está em tudo. É essa energia, esse Deus maravilhoso que nos criou à sua imagem e semelhança. E que a gente é tão desconectado dele por não observar os nossos sentimentos. Porque quando você vibra no amor, você se conecta no amor, você se conecta com Deus, com tudo que é bom, belo, né? Então, que a gente possa estar mais atento ao que a gente pensa, ao que a gente sente e que a gente se conecte com esses sentimentos bons, tá bom? Era isso que eu queria deixar para vocês aqui de recadinho, compartilhar com vocês isso, porque eu agora me descobri realmente vibrando nessa energia de amor, de expansão de consciência, e eu quero muito compartilhar com vocês isso aqui, tá bom? Eu agradeço a todos os que estão assistindo o vídeo,
a todos que estão dando like, a todos que estão compartilhando, a todas as mensagens que estão chegando. Muita gratidão por estarem realmente se conectando para que mais pessoas possam estar se aproximando do amor de Deus num mundo tão caótico que a gente vive, né? E aqui agora eu encerro o vídeo agradecendo a cada um de vocês que ficou até aqui, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, muita paz, muita luz e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!